Bem-vindos a mais um episódio do Decode Fixe. Hoje vai ser um bate-papo novamente em casais nessa nova fase do Decode Fixe. Eu quero iniciar, como sempre, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Energy Gold Suplementos, Rocha Service, Uniconsórcios, a maior empresa de consórcios de Aracaju, FWD, que faz serviços de instalações elétricas, Ortobon, Sans Clube e Hermes Fontes, Axia Contábil, Vende Brinde, que está trazendo os brindes para os nossos convidados, e Fiorita Beleza Feminina, que também é um dos nossos patrocinadores. Muito obrigada a cada um de vocês que faz esse movimento realmente acontecer. E em falar, né, Adriano, em patrocinadores, hoje trouxemos um casal que é, inclusive, um casal que é, inclusive, um dos nossos patrocinadores, que é da Energy Gold Suplementos. E é uma honra receber vocês aqui hoje. Muito obrigado, Suzy e Deone, por aceitarem o convite e estarem aqui batendo esse papo com a gente. Batendo esse papo, conversando, e uma troca mesmo, né? Vocês dois com a gente aqui como casais. Eu acho que isso é bacana, né? Entender um pouquinho mais sobre a Energy Gold, a Energy Construtora, né? Vocês têm uma construtora também, isso é bacana demais. E saber como é dentro de casa, né? Não, ele fala, né, antes de começar a gravação, ele faz, não, é tranquilo, trabalhar assim, casal, aí ele fez, aí Deone falou logo, né, dessa tranquilidade assim, não. Eu quero que vocês comecem se apresentando, né, pode começar por Suzy, depois Deone, comecem a falar sobre vocês, como surgiu a ideia da Energy Gold, de quem partiu a ideia, e como foi esse começo para vocês trabalharem, de tempo foi juntos, ou começou com um, depois veio o outro? Conta um pouquinho aí da história de vocês. Pronto, me chamo Suzy Bittencourt. Quero agradecer também a vocês pelo convite. Então, com relação como começou, né? Nós não imaginávamos empreender juntos e, por outro lado, imaginava. Porque minha mãe é empreendedora nata, o pai dele também. Então, minha mãe teve que se afastar do salão e eu já tomei conta do salão de beleza dela aos 12 anos. Minha mãe foi ter minha irmã e eu assumi o compromisso de tomar conta do salão. E ele já tinha o pai dele no supermercado, que ele também tomava conta do supermercado. Então, é um não imaginava que a gente sabia que uma hora ia empreender, né? Mas viemos pra cá, em 2011, pra estudar. Fazer enfermagem, ele também. Na minha cabeça eu achava, não, vamos formar e cada um vai trabalhar no hospital, UTI, urgência, emergência, tudo certo. No fim das contas, não foi nada certo. Foi tudo ao contrário do que a gente imaginou. Demoramos arrumar um emprego, né, na área que a gente se formou. E aí foi passando o tempo, aí eu arrumei o emprego na enfermagem primeiro e Suzy logo depois. Só que aí, com pouco tempo, a gente já viu que a gente ia voltar pro nosso ramo de sangue. Porque, como ela já disse, a família dela tem comércio. Acho que a maioria dos meus tios tem supermercado, os tios dela também tem supermercado, o pai dela tem outros comércios. Então a gente entrou na área da saúde um tempo, e aí voltamos para a área de vendas. É o forte, né? Que era o que a gente já era de sangue, né? A gente só deu uma... Já tinha a natureza empreendedora, né? A faculdade, na veia, Na né? verdade, na faculdade, a gente já empreendia na faculdade. Eu fazia trabalho de TCC, vendia, já na faculdade. Suzy fazia cabelo, como ela aprendeu lá né, desde pequena, ela trabalhava na salão da mãe. E também, passou um tempo, ela começou a vender roupa. Sacola. Aí, tipo, começou a vender roupa na sacola, aí depois ela foi aumentando as vendas, aí eu entrei pra ajudar. E aí a gente começou a empreender, mas a ideia, não partiu uma ideia assim não, veio por necessidade mesmo. Né? Na foi verdade, uma necessidade ali. Vender ali pra gerar uma renda. Também, porque a gente veio morar junto, veio estudar, mas meu pai fazia a minha parte, o pai dele a parte dele. Então a gente pensou, não, vamos botar alguma coisa, vamos vender alguma coisa, até para nós, para os nossos gastos. Claro que não ia suprir toda a necessidade. Gasta pouco ela, né? Até porque era aluguel e faculdade, enfim, tudo. Eu falei, não, mas vamos colocar alguma coisa pra nós. Dizer assim, não, hoje eu quero comer uma pizza, hoje eu quero ir no shopping, não vou pedir a meu pai, nem você a seu pai.
Então foi aí que foi surgindo. E nesse momento aí que a gente começou a empreender, Suzy, já tocando aqui no assunto do quanto a gente é diferente, Suzy, ela já queria comprar um apartamento mesmo sem terminar o curso, mesmo sem ter uma renda fixa. Suzy sem Suzy, né? Ela comprou um apartamento. Acelerado. E me convenceu a comprar um apartamento que a gente tinha como comprar esse apartamento. Eu, E né, comprou. comprou, né? Foi muita confusão, foi um tempo, ela me convenceu, e aí a gente foi, que no tempo o apartamento era na planta. Aí, tipo, era um valor bem, que a gente poderia pagar, eram, sei lá, R$600, ou era 500 e pouco, pra cada um. Aí ela vendendo as coisas dela, eu também resolvendo do lado, eu falei, Aí o pai dela disse, não, se vocês não conseguirem, depois eu compro o apartamento. Eu falei, então tá bom demais. Aí pronto, ela, né, com tanto nos trancos e barrancos, a gente comprou e quando entregou, a gente teve um incentivo também dos nossos pais e a gente deu entrada e aí foi dando certo as coisas e Deu certo. conseguimos pagar e tudo E é mais. interessante, Camila, que eles falando, né, que eles começaram fazendo mesmo curso juntos, né? E hoje empreendem juntos nas duas empresas, né? Então, aí você... E nada a ver com o curso de vocês, né? Nada a ver. E assim, Porque se viesse de um curso de administração, de gestão, alguma coisa, não. Eles vieram da enfermagem e foram realmente para o ramo, mudaram totalmente o segmento de vocês, agora né? tem uma dúvida, uma pergunta minha, né? E como foi que surgiu essa ideia qual foi a empresa primeira? A Energia Construtora ou a Suplemento? Foi suplemento. E como foi essa ideia de chegar e montar a Energia Suplementos? Os dois foram juntos? Primeiro, antes do suplemento, teve as roupas. Eu montei dentro do apartamento uma loja. Roupa foi também? Era Linda Flor, Linda depois passou Flor, os stories. E aí, uma amiga minha de Fortaleza foi quem me passou um contato. Não, ó, esse produto tá, assim, todo mundo aqui usando, emagrecendo bastante. E eu lembrei muito de você. E aí, ela me indicou pra empresa, pra fábrica, né? E aí, a fábrica entrou em contato comigo. Eu fui e falei, Deone, aí tem um produto pra vender. E eu, na época, tava precisando emagrecer. Falei, eu vou emagrecer e vou vender. Aí comprei 10. Com o dinheiro... 10 frascos. 10 potes. Com o dinheiro do armário da cozinha do apartamento que a gente comprou sem saber como ia pagar. E assim eu fiz. Eu falei, se eu não vender, não sei como é que eu vou fazer agora pra pagar o armário. Que o homem já tava fazendo o armário, né? O marceneiro. Aí, Deone, mas eu acho que vai dar certo. Sempre ele é mais calmo, né? Primeiro eu disse que não. Né? Não, porque se não der certo, a gente ia perder o armário. Eu me confiava. Falei, se não der certo, eu vou pedir ao meu pai. Mas ela já tinha usado o produto. Ela comprou um e usou e viu que o produto era bom. Eu não tinha essa experiência. Pra mim, o produto não ia dar certo. Normal, eu não uso. Não é do meu segmento. Eu falei, rapaz, isso não serve. Mas ela comprou e aí... Eu lembro que... Perdeu muito peso assim, rápido. Ela botou num grupo, vendeu logo num dia. Demorava 7 dias pra chegar o produto. E aí, como eu não tinha dinheiro, eu falei, eu vou investir esse valor, quando chegar eu vendo tudo. E cadê que eu não queria botar o dinheiro no lugar, que eu queria comprar logo 20, né? Pra chegar mais rápido. Mas começamos assim, que não era Energy Gold. Era Suzy Bittencourt Suplementos. O início foi assim. E aí, fomos juntos, aí eu arrumei um emprego, já trabalhava também na área da enfermagem, junto com ele. Só que aí começou a eu não conseguir dar conta. Eu fazia as vendas, atendia o pessoal, trabalhava no PSF, e ele, quando saía da empresa que ele trabalhava, ele ia fazer as entregas. Eu vendia de manhã e ele entregava à tarde. Não tinha motoboy, não tinha uma consultora atrás, não, era eu e ele. Então... Desde aí já empreendendo antes com as roupas, depois com suplementos. E aí depois, surgiu a necessidade de fazer um produto nosso, que era um produto de uma empresa que a gente já vendia bastante. Eu falei, então por que não fazer o nosso? E aí foi onde surgiu a Energy Gold. Que a gente precisou de um nome. Mas né, tudo é Mil Maravilha. Não. Para fazer esse produto foi uma confusão grande, porque tem que comprar muito produto que tem que comprar de uma só vez, é muito investimento. E aí, como eu sou mais cauteloso, por ela não, eu comprava logo uma carrada. Acelerada.
Ai, gente, Mas vocês isso é estão o- vendo isso é o que é freio. diferença de perfil comportamental, né? Ela já falou, eu sou acelerada, Ela eu quer sou se- cauteloso. Se eu não puxar, ela voa, né? Então, eu vou querendo voar, o outro puxando, e aí fica o meio termo. A gente tem o equilíbrio, né? Zero Aí tem que equilíbrio. equilibrar, senão não vai. Porque Ele é cauteloso, mas no final das É, no contas, final a ele gente- consegue ajustar. Então, Ela bota na porque mesa tem que e existir eu boto aquela na pessoa mesa. que vai voar, É. que vai querer, não, senão a pessoa que é cautelosa demais, ela fica só planejando e não executa. Então tem que ter o que não, tem que executar. E o que é sonhador Demora mais. demais, também tem que ter uma pessoa que bota o pezinho no chão aqui um pouquinho, para poder É isso que criar acontece. esse Aí, vamos botar equilíbrio. os pontos aí, por quê, né? Os motivos, as justificativas todas, e eu boto as minhas. Aí a gente vai entrar num consenso ali. Tá tudo na mesa. E aí? Vai dar certo, não vai? Aí, tipo, era um valor absurdo. A gente conseguiu pegar uma quantidade menor. Aí eu falei, aí tá certo. Aí beleza, chegamos num consenso, vamos pegar uma quantidade menor, que aí a gente vai divulgar, vai trabalhar esse produto. Se der certo, a gente compra outra quantidade logo em seguida. Aí aconteceu. A gente lançou, logo em seguida, sei lá, uma semana foi vendido, a gente comprou outra remessa, foi comprando e pronto. Aí a gente hoje já tem 5 produtos da nossa marca. Que bacana. E quantos funcionários vocês têm já? Hoje nós somos 5. Começou vocês dois, né? Quando começou, 5. Começou Seis, vendendo, seis, entregando, hoje seis. já tem 6 funcionários. E estamos prezando demais. Quem tiver aí querendo trabalhar, envia o interessado. currículo, principalmente quem for da Barra dos Coqueiros, Na Área de venda. vendas, ó, e Online. pode enviar aí o currículo, viu, para eles. Eu queria fazer uma pergunta agora, como foi a construção, né? Porque a gente está falando desse início, tem a dificuldade, o medo, a segurança, mas vocês trabalhando juntos, vocês acham que fortaleceu como casal e a construção também, assim, de bens, de patrimônio, começou aquele apartamentozinho, mas vocês já cresceram depois disso, evoluindo. E como foi essa construção de vocês dois trabalhando juntos? Como é o sentimento? A gente começou, antes das empresas que a gente, né, já estava há muito tempo juntos. Só que é muito, 17 anos no total. é muito difícil. O relacionamento já é difícil. Agora, juntar relacionamento com empresa, com negócio, fica mais difícil ainda, porque a gente tem o nosso pessoal e numa empresa tem os lados que ela vai querer fazer mais, vai querer fazer muito mais coisa, eu vou ter que frear. Então é um diálogo, não é confusão, mas é um diálogo, divergência constante. É difícil, mas com o tempo a Tem gente. que saber separar, na realidade. cada um Porque sempre- se você no seu- for só sócio e não for casal, uma hora vai desandar. Sim. Né? Com o relacionamento acaba também que você Desgasta. vai desgastar o relacionamento, mas ao mesmo tempo você consegue ter um bom senso no meio do caminho. Por exemplo, vocês são 2 sócios. Isso. Brigou, cada um vai pro seu lado. Mas como casal, não Casal. tem isso. Vocês precisam fortalecer, né, também as divergências, no momento das divergências, E né? saber diferenciar, porque às vezes acorda falando de trabalho, dorme falando de trabalho, almoça falando de trabalho, e o casal vai ficando Uhum. pra trás. Vai se tornar uma coisa mesmo isso, né? Exatamente. Então tem que ter toda essa cautela, porque senão acaba o relacionamento. Vira sócio. Exato. O relacionamento ele começa pelo coração, né? Pelo amor, mas ele Exatamente. permanece pela missão. E a missão ela é fortalecida com aquilo que a gente vai construindo juntos. Então, quando a gente empreende junto, a gente está construindo a mesma coisa juntos. Então, não tem o meu e o seu. É sempre o nosso. O nosso. E aí, ter essa ideia que às vezes o casal, a gente como casal que empreende junto também sabe, compartilha disso. Tem horas que fez, eu queria ter o meu. Às vezes ele faz, mas eu queria ter o meu também, né? E agora não existe tem mais como. isso, né? É o nosso. Tudo Se de nós tiver no perrengue, o perrengue é os dois. E se tiver no bom, o bom é os dois. Não tem como dividir isso. A gente sempre foi assim também. A gente tem 18 anos juntos, né? 15 anos de casados. Mas a partir do momento que a gente começou a empreender juntos, que tem 3 anos, mudou muito essa concepção, assim, em relação a isso. Porque, querendo ou não, a gente trabalhava, sempre foi uma renda da casa, da família,
Mas Adriano tinha o dele, eu tinha o meu, e a gente complementava. E agora não, é uma renda só. Sim. E aí a gente tem que ver que se reajustar também em relação a isso. Porque no início foi bem desafiador. É muito difícil. Até hoje tá sendo, né? Assim, não vou dizer que Com o tá tempo vai fácil, melhorando. mas com o tempo a gente vai tendo a maturidade de aceitar algumas coisas. Que é difícil, assim, como ser humano, você passar por cima de algumas coisas. Delane fica com o financeiro, né? E aí eu falava, não, como é isso? Que tudo eu vou falar pra esse homem aqui, o Pix foi disso, o Pix foi daquilo. E eu, 12 anos de idade, já trabalhava, já tinha conta nas lojas, tudo, todos os sapatos que eu queria comprar, eu comprava, ninguém me cobrava nada. Não, é filha de Conceição, ela paga. E eu pagava tudo certinho. Aí daqui a pouco, não. Agora chegou o Delane, ele vai fazer o financeiro, todo o Pix que eu faço, tudo que eu faço, eu tenho que botar no grupo das contas de casa. Eu falo, meu Deus, agora que eu tô melhor. Ela tem dificuldade de me... Porque assim, se ela não me disser, a conta não vai bater no final. Se não vai bater, a gente vai ter um falso valor ali, que não vai servir pra gente. Se não tá certo, não vai servir. Aí eu disse, Suzy, e aí, fez alguma compra hoje? Ela disse, não é possível que eu vou ter que falar, até se eu comprei uma bala. Eu falei, vai ter que falar, pô, como é que não vai bater? Isso, Leone, porque eu creio que o casal, ele só é fortalecido, né? Eu digo lá pela empresa, Camila é administrativo, a formação dela, né? E até eu entrar na empresa, Camila fazia toda a empresa. A partir quando eu entrei na empresa, eu fiquei muito na área comercial, não é que ela não é comercial, mas eu fiquei na área comercial da empresa, no marketing, e ela ficou toda na área administrativa. Então, hoje, toda a parte administrativa parte dela, porque eu tenho que dar mérito a ela. Se ela é muito boa, a formação dela é muito boa nisso. Então, a gente também tem um grupo de casal, onde a gente passa todas as finanças. Por isso que o casal é fortalecido, porque a gente sabe trabalhar, a gente sabe dividir as coisas, tanto eu quanto Camila. Ela no dela, eu no meu. Então, quando ela quer colaborar, contribuir com minha área, aí eu digo, aí eu sento e escuto. É difícil? Não, até chegar nesse momento aí, é muito difícil a gente entender que cada um tem sua área, que cada um é bom em uma coisa diferente. É por isso que dá certo. Se os dois for bons... A gente veio entender foi. Que cada um tinha sua parte. Recentemente. Tem não, 2 anos. A gente também foi pouco tempo. No início batia mais cabeça, assim, sabe? Eu falo de perfil, né? E aí como eu entrei na empresa sozinha, comecei a Uniconsórcio sozinha. E era sozinha mesmo, eu e o Birô. E aí eu ia muito para as empresas de amigos, empresas parceiras, e aprendi, aí fui vendendo. Então eu desenvolvi muito a área de vendas por necessidade mesmo, sabe? Porque eu gosto de relacionamento, gosto de pessoas, então minhas vendas sempre foram relacionamento. Eu não fiz curso de vendas, de técnica, eu entendo de pessoas. Então, para mim, facilitou muito por conta disso. E aí, quando a Adriano veio para a empresa, que ele saiu da saúde e veio para a Uni 100% lá, no início foi muito difícil entender isso, porque eu já fazia tudo. E aí eu tinha que dividir com ele aquilo, e ele queria também fazer tudo. Não tinha aquela coisa, aí eu falei, não, me passe isso, me passe aquilo, me passe aquilo. Aí eu comecei, fiz, não, pera ainda, a gente tá os dois fazendo tudo, e a empresa, em vez de crescer, ela fez, deu uma freada. Por quê? Porque os dois estavam fazendo tudo. Eu fiz, não. Casamento também. Porque aí fica retrabalho, né? Um fazendo o que o outro tá fazendo. Eu fiz, não, vamos fazer o seguinte, eu vou focar mais na gestão, porque eu já tô ali e é minha formação também, você foca mais na área comercial. Como eu já tenho meus clientes, já atendo, eu vou continuar atendendo, tendo essa parte de vendas, mas você vai ficar mais no comercial do que eu. Que ele não gosta de falar nem um pouquinho, né? Onde ele chega, ele já começa a conversar e tal. Eu fiz, não, seu negócio é comercial. E deixa a gestão aqui comigo, porque aí... Eu sou adaptado, né? E ele é adaptado, né, nessa parte. Mas ele, como ele tem a dominância, né, o perfil dominante é um perfil focado em resultado. Então, ele vai atrás até o fim. Ele não desiste, não para... eu não baixo, não. Eu não baixo a guarda, não. Só que você tem influência natural, minha filha. Não tem como... não tem essa influência. E aí não para, né? Ele vai até o fim, tá? E eu, como já sou estável, eu sou mais do planejamento. Então, eu sou mais do planejar do que executar. E ele é mais da execução. E aí foi bom que uniu justamente isso. Um planeja e o outro executa.
E aí a gente fez, não, então vamos fazer, unir nossas forças nisso aí. E aí, quando ele vai fazer muitos atendimentos, ele fez, Camila, vamos comigo, porque você é mais cautelosa, você vai entender, você vai ouvir melhor o cliente. Lá em casa também é assim. Aí eu vou, dependendo da negociação, eu vou com ele, porque justamente eu tenho mais a facilidade do ouvir. Sim. E ele do falar, do se relacionar. Então, ele é aqui. Ele faz o network e tal, não sei o quê. A reunião, ele fez, agora vamos comigo, porque na parte de conversar, de ouvir, de entender mais o cliente é com você, porque eu já entendo de perfil, já entendo. E ali eu já estou na reunião, já entendendo tudo, o negócio todo, e é mais fácil da gente negociar. Então, muitas vendas a gente faz isso. Ele faz a captação do cliente e eu vou lá com ele para ajudar no fechamento. É o complemento. Se não entender, exatamente. Se não entender que um completa o outro, até chegar esse momento aí, parece, você falando, parece ser fácil, mas não é. Não. A gente, olha, esse tempo todo, a gente tem a Energy Gold, que não era Energy Gold, mas passou a ser essa empresa já tem 10 anos, pô. A gente vem entender isso há 2 anos pra cá. É uma história, né? Depois de 8 anos, depois do pega pra capar. Nesse tempo todo, 8 anos, a gente vai entender. A gente tem a confusão. Muita briga, viu? Eu vi que tem um caos aí. Não tem como, pô. Hoje mesmo, ela fez um Pix, que Pix é esse? Aí vem perguntar. Depois, até ele já sabe perguntar. Antes eu já ia com... Que Pix é esse? Aí eu, sim, calma. Agora não. Quando você puder, coloque no grupo. É o que esse Pix para poder colocar no financeiro? Aí eu, pronto. Vai muito de como a pessoa fala. É porque, na verdade... Né? E a gente recebe a resposta. Ele entendeu como você, né? O como, né? Tudo tem um como, né? Como você acabou de falar. E é interessante isso, né? Você entender primeiro do seu cônjuge, para depois você saber como proceder com ele. Porque, às vezes, uma fala, uma palavra, mesmo sendo... empresa, né, machuca a pessoa, e esse machucar, às vezes ela não fez um Pix porque ela achou que teria que fazer, às vezes é uma coisa que vai beneficiar o casal, ela tomou uma ação, mas não fez conforme acordado, que colocar no grupo, alinhar a expectativa, né, então assim, ou até às vezes é uma surpresa pro seu cônjuge, né? Pode ser, né? Surpresa. Esse dia eu comprei. Esse dia eu comprei um presente pra ela. Aniversário. Foi um abajur, não foi? Não, esse foi outro presente. Esse aí é censurado. Não, mas foi no Dia das Mães. Foi, Dia das Mães. Eu comprei um presente. Não tinha como botar em cartão que ela tem acesso. Aí eu pedi para um primo meu comprar. Aí paguei para ele, porque era longe. Aí era no cartão, né? Aí tinha que ser um link. Aí eu não conseguia fazer, ou seja, aí tinha que pedir para outra pessoa para comprar. Eu pagar depois, para ela não saber. Tá vendo a dificuldade? Até para fazer a surpresa. Dificuldade, pô. Mas a dificuldade mais é a vantagem de que o casal tá alinhado, né? Então, até chegar nesse alinhamento tem uns perrengues, mas é tão bom quando consegue chegar, porque facilita muito a nossa vida como casal. Um ao outro Não, a gente agora tá vivendo, acho que como casal, agora é o melhor momento como casal, que a gente tá se entendendo dentro, fora da empresa. A gente conheceu... Como vocês sabem, a gente tem 2 filhas. A gente conheceu a Suzy há uns 2 anos atrás, né? 2 anos e meio atrás. E é interessante o quanto vocês evoluíram. Como dá pra perceber, né? Notável. É notável. E principalmente esse um ano atrás, né? Eu sou muito de observar as pessoas. Eu não sou de estar na casa de ninguém, mas eu sou muito de observar as pessoas. E é notável o quanto vocês evoluíram como pessoas, né? Não conheço vocês na empresa, mas é notável a organização. Eu vejo muito vocês postando, né? A Energy Suplemento, eu vi Suzy até postando, daqui a pouco vou entrar, né? A Energy Construtora, mas é interessante isso também, né? Porque mostra que vocês estão bem alinhados mesmo. E isso é o que importa, eu creio, que para o casal. Se não tiver um alinhamento, uma linha contínua entre ambas partes, não vai. E aí você, achando pouco, uma mulher que gasta, fez mais 2 meninas. Mais 2. Aí... Bota seguro, meu filho. Meu irmão... Mais 2 CPF femininos aí pra gastar pouco. E eu que tava querendo filho há muito tempo,
né? Era um sonho meu, né? Ter filho. Aí, antes de ter filho, eu disse que eu queria ter 10. Deus é pai. Não, eu falei que queria ter 10. Aí quando eu tive um, aí eu falei, não, 10 também é demais, né? Eu vou querer só ter 5 agora. Quando eu tive Segundo. a segunda, eu falei, não, tá bom demais, não quero mais filho. Não, mas acho que o menino. Desistiu, não. Não existe pode mais, ir. não, menino. O menino, pô, para ele ajudar na Não tem na condição mais, não. É muito gasto, muita coisa. Quero não. Eu queria fazer, Tá se alugando Querer eu agora quero, como mas- casal, e outro- eu queria fazer, na outro verdade, menino. eu queria fazer 2 perguntas, mas eu vou fazer a primeira. E como é que veio essa ideia da Energy Construtora? Rapaz, aí é um sonho meu. Meu pai é. Mas você não é engenheiro, Não. você é empresário, né? Empresário É empresário. Lá no interior da Bahia, minha família, os que têm comércio, também se aventuravam na construção. Meu pai foi um deles. Meu pai é um dos. É o mais velho dos irmãos, dos meus tios. Aí ele veio, montou primeiro aí, o mercado e aí começou a construir. E alavancou muito. E aí eu trabalhava dentro das construções, eu e meu irmão. Meu pai comprava, né? Aí tinha que derrubar a casa, tinha que tirar as telhas, aí que não era laje, era telha, era as madeiras e tal, a gente fazia tudo isso. Acho que eu tinha uns 10 ou 11 ou 12 anos. Aí passou o tempo, aí eu via que meu pai eu já tinha quando eu saí de lá do interior, já tinha 18 anos, eu via que era um negócio lucrativo e também eu via que meu pai tinha gosto naquilo. Era um trabalho muito grande, era uma dor de cabeça, mas eu via que ele sentia uma satisfação grande de entregar uma casa, de fazer do jeito que ele queria. Eu falei, rapaz, que negócio interessante. Quando a gente saiu do interior pra cá, eu já tinha isso em mente, que eu ia, em algum momento da minha vida, eu ia começar a construir. Falei pra Suzy umas 2 vezes, mas também eu nem sei se ela Botou fé. absorveu. Porque era uma coisa da minha cabeça, que só eu que tinha esse interesse. Eu falei, Mas hoje vocês dois estão vai juntos. conseguir. A Energy Construtora, vocês dois estão muito... Estamos, não tem como. Tem como, Não, vai, não, né? É um o Pix- CNPJ, mas é a mesma coisa. junto e misturado. E o Pix da Energy É Construtora? mais problema do que a Ned Gold. Não, a construtora também tá com uns piques problemáticos. Mas é massa que eu acompanho vocês também e vejo o quanto vocês fazem a casa de alto padrão também. Eu vejo as casas pé na areia, Camila, top. top Casa mesmo. pé na areia. Mas a minha pergunta é, Com piscina. as pessoas quando compram essa casa, eles só compram à vista? Porque hoje o consórcio, a gente trabalha com consórcio. É uma pergunta que pode ser até para um cliente nosso, Que futuro tá cliente nosso. precisando, né, de uma O consórcio cresceu muito devido ao crédito do financiamento ficar absurdo, né? E o consórcio hoje ficou uma válvula de escape, aonde todo mundo tá indo. Vocês aceitam o consórcio Sim. na casa? O consórcio de certa forma, o pessoal tá vindo procurando muito porque os juros, né, Do financiamento. comparado é muito mais em conta, né? Aí a gente tem a questão do consórcio, falando também como você perguntou, como é que faz? A gente tem uma equipe, agora a gente vende a casa, eu entrego a chave, eu não construo para os outros, eu construo minha casa e vendo ela. Aí a gente tem uma equipe que eu conheço dentro da equipe. Tem engenheiro, arquiteto, tem o correspondente e também o gerente. É organizado, hein? Aí você vem para comprar, aí a gente fornece contador, se você precisar. Você vem Já sabe querendo tudo. comprar e não sei como é que eu faço. Aí a primeira pessoa a gente manda para o contador, ele vai dizer o que é que vai precisar e aí disso aí vai mandar para o correspondente, que vai mandar para a caixa, vai ver se você tem o perfil e renda suficiente. Se você já tiver a carta de crédito também, a gente A carta de crédito, pega. na verdade, é o dinheiro vivo. É É o dinheiro vivo. E assim, igual cliente, que você que tem o consórcio contemplado aí, ou quer contemplar, pode procurar eles aí, que as casas são tops e pé na areia, viu? Pé na Com areia. piscina, tudo. Viu? Eu acho que hoje, somos poucos se entrega casa lá, no padrão da gente, com piscina, com fechadura eletrônica, digital, né?
com Eu visitei uma área casa- Eu gourmet. visitei uma casa de vocês lá atrás, Visitou. no Só em praia. Foi Praia, o condomínio. Temos outra lá agora. Condomínio muito bom, assim, É é legal. impressionante, porque ali é um Não, e o um padrão- refúgio ali. E o padrão com da certeza. casa que vocês fazem não é um padrão inferior, é um padrão classe De médio médio para pra alto. alto. É. Pô, bacana. E o bom de tudo é um refúgio, porque você chega. Você tem a casa, você tem, tipo, a minha casa, a que eu tô vendendo agora tem. Faça sua piscina. propaganda, faça sua propaganda. Já tô aproveitando. Tem piscina, mas aí você, quero ir pra uma praia. O fundo é um condomínio, né? Fechado. Aí o fundo você vai, no final final do da condomínio você abre a Praia. porta, Massa, que massa. já é a praia. Ai, que bom. Esses dias eu moro em outro condomínio, fui lá só aproveitar. Levei uma boombox, uma caixa térmica com refrigerantes e umas cadeirinhas para as meninas brincar, fazer casinha de... Me chame quando for. eu vou. É bacana, pô. Eu gosto da Maravilha. proposta do condomínio. E a casa sendo bem construída, né? Eu acho que vale super a pena, principalmente para aquelas pessoas que não querem acompanhar a construção, né? De questão de obra, tudo. É muito É complicado. muito mais Muita gente quer vantajoso acompanhar. você pegar a chave assim, pronto, olha. É. Perrengue já passou, agora No tá meu, pronto. no meu caso, porque é- eu dou a senha, né? A chave, mas não é a senha. Na verdade, eu lhe perguntei isso porque tem alguns clientes que perguntam sobre a questão do crédito imobiliário que cresceu absurdo, Cresce. E eles perguntam, Adriano, tem algum em vista para planejamento e tal? É. E a gente, na verdade, tem vocês hoje. Eu tenho sempre. É sempre assim, eu tenho um pronto e um Uma pra pronta. fazer. É, Sempre é porque um. o bom, assim, que é exemplo, quem estiver entrando no consórcio agora, né? Isso, Que aí se planeja. consegue se planejar e aí já tem uma visão de uma casa, uma média de preço e tal. Então é Já vê- excelente. a Já gente- vê o padrão A da gente casa já de mostra vocês e já faz todo o 3D. É planejamento. impressionante o quanto. Se eu te mostrar a foto da casa que eu terminei agora, a foto do 3D com a foto real, você acha que é a mesma coisa. Você acha que gente, qual a diferença? E eu quero saber onde é que Suzy entra aí na energia. Divulga, escolhe as Vender a coisas. casa e Ela, olhar. ela Porque ela é uma boa comercial. Ela é o comercial. Ela vende. E ela tá me cobrando ainda os 5% da corretagem. É brincadeira, velho. Suzy, se você quiser, ele certo. oferece, viu? Cobrando a Tá certo. Não, Já arrumei o crédito. Eu tenho preço, se você quiser, olha, eu ofereço. não. Aí ela também ajuda a escolher. Se você tem um bom gosto, né? Impressionante, tudo. Eu compro um piso, eu mesmo que faço tudo, né? Assim, de compras, aí ela vai comigo também, quando ela não vai comigo, aí eu mando foto. Isso, você prefere o qual? Aí eu sempre Ele tem a caio. conformidade alta também, né? Tem que ter um equilibrado Tem. tem que ter equilibrado. Gosta de finanças, gosta de comprar tudo nos conformes ali, já sei que tem a conformidade alta aí. Não, e na construtora tem uns perrengues também, né? Deixa eu ver assim. Tem Esse perrengue lá, piso, perrengue esse, cá. mas esse. Eu gostei mais desse. Tá mandando a foto pra mim. Eu gostei mais desse. Você tá falando do outro, por quê? Não, mas. Suzy, mas esse dá uma impressão que suja menos. Eu gostei desse. Você me Eu sou perguntou muito a minha assim. opinião. Esse ou esse? Eu acabo. E se ele comprar o que você não falou, quando chega em casa? Eu não falo só quando terminar a casa. Pra quem perguntou? Pra quem mandou mensagem perguntando se vai comprar o outro? Eu só vejo quando já tá lá no lugar, os pisos. Não, e ela como ela é mais acelerada, ela tem mais raiva de que eu que tô lá todo dia. E não vai terminar isso, não. E não sei o que. Eu falei, Suzy, é serviço. Isso aqui demora. Esse negócio E aqui como ela, pra ela é quem mais tem influente, paciência. o influente é visual. Pra quem e tem o conforme vai prezar a qualidade, durabilidade, vai prezar mais a qualidade do Eu produto. prefiro fazer um pouco mais demorado, mas fazer bem feito. Aí a gente foi, não, vamos comprar agora chuveiros, torneira. Eu falei, já tá tudo aqui pronto, pode comprar? Não, vamos. Eu falei, já comprei esse daqui. Já tá chegando, vai chegar amanhã. Não, Aí ele, tem que calma. contar. Eu tenho que ver quantas torneiras vai precisar, quantos registros vai precisar. Eu falei, já comprei tudo. Já tá chegando amanhã. Ele, não. Quando eu falar que vai comprar, vamos sentar pra ver o que vai comprar. A cor, a quantidade, o tipo. Não, vamos comprar isso, ela já, na hora, parece que Foi. dar a cabeça para o fornecedor lá. Não, O Pix. tá doido. Quando vê já é a notificação. Já tá chegando. Já tá o negócio. chegando Eu falei, amanhã. Não, calma, mulher. Eu falei, demora umas coisas pra comprar esse pedreiro. Aí ele, mas tem que ter calma. Tem calma, minha filha. Tem que comprar. Ó, Qual foi a última treta? A gaveta da churrasqueira. Aí eu comprei a gaveta chegou.
Aí eu fui uma semana, nada da gaveta, nem o buraco. E na segunda semana, eu cheguei lá e falei, quando que você vai botar essa gaveta que você me pediu pra comprar? Eu já comprei, tem uns 20 dias que chegou aí, Deone. Falei, calma. Eu vou perder o pedreiro, Coisa pra vou perder o mestre de obra aí, não vou arrumar outro mais não. Eu vou mais quando já tá tudo pronto, que eu vou filmar. Aí vai vender e vou ganhar os vender. 5%. Pronto. Que é o 100%. Vou negociar isso aí, né? Baixar pra 2,5. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Qual foi o momento de mais dificuldade de vocês empreendendo juntos? Chegou um momento assim de, vamos desistir, não tá dando certo. Desistir nunca foi opção. Eu sou muito focada. Eu quero isso e vai ter que acontecer de um jeito ou de outro. E Deone, cauteloso, mas sempre me apoiando. Mas o momento mais difícil foi no lançamento do primeiro produto. Porque eu queria para ontem e ele não é assim. Vamos com calma. Tem que saber se é nesse fornecedor. Vamos fazer orçamento com outro fornecedor. Vamos ver se esse dá o frete. E esse não que ele deu? Sim. Você falou que... Não, eu não falo não, eu falo calma. Ele não Vamos fala começar. não. Ele vai... Ele já corta. Se falar não, aí o casamento acaba. Né? Mas mesmo quando ele fala calma, eu já vem ele com isso. Eu murcho. Aí depois ele espera passar o vendaval e vem conversar. Vamos sentar. O que você falou mais cedo? Vamos botar aqui os pontos positivos, os negativos. Se os positivos forem mais, o que mais sobressai, aí tu executa. Que massa, que massa. Então, pelo menos vocês viram que não existe a possibilidade de desistir, né? Não. Porque o seu produto, a empresa de vocês em si, foi 10 anos a Energy Gold tem, né? Já. Isso é bacana, né? Vocês não têm o porquê. Por que vai? Não existe o porquê. Você tem que fazer acontecer. Esse mês aqui foi difícil de bater a meta. O outro vai ser melhor. Vocês tiveram o prazer de conhecer Ingrid, que foi minha funcionária, que foi embora. Aí, na primeira mentoria que fizemos, que levamos ela para Fortaleza, para poder ter o crescimento geral da empresa, não só dos gestores, mas sim do funcionário. Fizeram uma pergunta a ela, qual o ponto positivo de SUS? Ela disse, ela nunca desiste. Se o mês tá ruim, ela entra lá e ela fala, não, mas vai melhorar. E ela disse, não, ali ela me dava uma injeção de ânimo. Ela não entrava toda hora, mas quando ela entrava, eu me animava. Podia estar ruim como fosse. Ela dizia, não, vai melhorar e vai dar certo. E quando era vocês dois sozinhos na empresa? E quando era você? Hoje você tem uma equipe. Deixa eu lembrar. É aquela coisa, né? Empreender em casal é se reinventar todos os dias, né? Na dor e no amor. Outro ponto crucial que a gente teve, que a gente, na pandemia, a gente pegou e ficou em casa, né? Aí ficou em casa e montamos... um restaurante. Rapaz, A gente não fala do restaurante, mas a gente teve um restaurante nesse É história. É roupa, é restaurante, é saúde. E aí, na pandemia, foi que... O restaurante a gente abriu em julho de 2018. E aí a pandemia veio em 19, não foi? Foi fevereiro. 19. 2020. Ficou... Então foi 19 que abriu e 2020 foi um ano depois veio a pandemia. Aí foi bem frustrante pra mim, porque era um sonho meu ter um restaurante, que minha família tem comércios lá e eu precisava de outra coisa. Tava realizando meus sonhos, tava podendo assim, as coisas estavam boas. E era uma outra fonte também. Era, aí eu não queria só a fonte da Energy Gold. Eu falei, a gente tem que ter duas coisas, porque, sabe, né? Se um emperrar, a outra supre. Aí montamos muito sacrifício, muito trabalho, né? Um comércio Era só nós dois. Era só nós dois. Eu dormia tarde, no outro dia eu saía para fazer as compras. Era muito trabalho. Aí, pandemia, fecha tudo. Aí tivemos que fechar temporariamente o restaurante. Ficou só delivery. Eu sou delivery, mas foi um baque para todo mundo já sabe. Aí, em contrapartida, a empresa de suplemento dobrou. Porque veio a questão de ficar em casa, ansiedade, o povo todo mundo comendo muito. Aí a gente teve que ampliar os produtos, colocar detox, colocar mais outros produtos termogênicos. E aí, dois produtos que a gente vendia, transformou em 10, assim.
Porque a procura estava sendo grande. Enquanto todo mundo tava, não, vamos quebrar, a gente tava vendendo mais. Muito mais. Quer ver a necessidade, né? Eu mesmo engordei 10 quilos na Então, pandemia. Muita gente engordou. É tanto que tinham os benefícios, auxílios. Aí era um QR Code. E aí a gente já tinha motoboy, né? Nessa época, já tinha um funcionário. Aí, não, Suzy, o pessoal quer trocar o QR Code, eu posso botar na máquina. A gente recebia o valor total e fazia um Pix de volta à pessoa. Vamos supor, era 600, o produto era 200. A gente trocava, fazia troca de auxílio para as pessoas poderem comprar. Porque teve gente que ficou só com isso, mas não abria mão de se cuidar. Muita gente, assim, tipo, na primeira semana da pandemia, a gente, assim, não sei o que fazer. Eu falei, Daí fechar, Nem porque eu. o pessoal tava optando por comprar alimentação, Tá muito né? incerto, né? Na verdade, a primeira semana Aí foi a gente muito passou uma incerteza. semana Vai ficar uma semana, vai ficar um assistindo mês, vai ficar... Netflix. La Casa de Papel, lembra como hoje? Assistia de noite e dormia de dia. Era na Casa de Papel. Eu falei, meu Deus, 1 hora da tarde, eu acostumada a acordar cedo. Eu falei, não, alguma coisa a gente tem que fazer da vida. Isso aqui não é pra mim, não. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Começamos. Comecei a fazer o quê? Pegava álcool gel e começava a passar nos produtos. Vendi álcool. Ainda teve isso. Falei, não, o povo não quer comprar álcool. A Energy Gold, né? Comprei um monte de álcool, comecei a vender álcool. E aí comecei as postagens, eu falei, e aí me aparecia, gente, nós temos que se cuidar, mesmo na pandemia. E aí foi fluindo, eu sei que só foi uma semana de Netflix. Na outra a gente já tava de volta. Já tava bombando. Com todo o gás. Todo dobrou e aí veio a necessidade Dos funcionários. Foi quando já funcionário. começou. A gente trabalhava de máscara, mas cara, a as gente meninas tava- trabalhavam com a gente. Colocamos 2 funcionárias, que era a escritório. Depois da pandemia ficou ainda em casa, que tava cômodo pra gente e tal. A gente já tava com a filha, com a Maria. Mas depois a gente tava tão cômodo que já tava até atrapalhando. Porque empresa em casa, a gente um escritório dentro de casa, Atrapalha um pô, pouco. não vai, não cresce. Aí a gente pegou, estamos na Barra, né, agora, e aí lá a gente tem um escritório separado. Também foi uma decisão bem complicada, assim, mas é uma coisa que eu já imaginava que ia ter que a gente sempre pensa em crescer. Sim. E eu sabia que a gente ia ter que sair, se desligar o pessoal do profissional. Então a gente já sabia que em algum momento a gente ia precisar sair, desvincular tudo, empresa a empresa, pessoal a pessoal. Aí quando a gente desvinculou foi que o negócio melhorou. Na pandemia eu tinha um estúdio eu sou formado também em educação física, né? Eu tinha um estúdio, né? E foi na pandemia que eu saí da área de educação física, né? Porque ainda consegui dar aula online, depois da pandemia ainda consegui dar aula porque eu fechei o estúdio, porque ninguém queria ir para o estúdio. Uhum. E eu fui pra rua, voltei pra rua novamente para dar aula, né? Mas foi daí que a gente fechou o estúdio mesmo definitivo. E eu fui para outra área, porque eu tenho outra área de formação. E Camila seguiu na área dela, né? Que é Ele, com a conformidade dele, é técnico de segurança. Aí eu sou técnico também, então fui para minha área. E Camila foi para a área dela, né? Que era consultório. E de contrapartida. No meu consultório também cresci muito, porque logo quando saiu, né, a restrição de ficar em casa, tá todo mundo com crise de ansiedade. Sim. E aí foi Adriano, bombei, assim, de eu ajudei. atendimento, que eu trabalhava com terapia integrativa, né, além de toda a questão de perfil, tal, de entender isso, eu trabalhava com terapia integrativa, que era para tratar, e eu me especializei, eu fiz uma formação especializada em ansiedade. E aí foi meu crescimento. Quando eu saí... No momento, o povo tava precisando. Quando eu saí da terapia, né, para abrir a empresa, a Uni, que eu tive que escolher, não tinha como dar conta de duas empresas, foi assim, às vezes a gente encerra um negócio para iniciar outro, porque quebrou, tal. O meu não, foi no auge. Sim. Bombando, assim, mas tinha que dar um passo de fé, né, para poder acreditar realmente mais em um negócio do que no outro. E eu entendia que no consórcio eu ia abranger mais pessoas, né? Eu faço hoje palestra, treinamentos, trabalho com desenvolvimento pessoal e eu consigo atender mais gente, né? Me relacionar com mais pessoas, porque no consultório era uma pessoa só, então não podia. Eu gosto disso, eu gosto de estar com muita gente. E aí, no consultório eu atendia 3, 4 pessoas por dia, não tem como você atender mais, né? É interessante que foi uma decisão muito difícil para ela, porque assim,
ela gostava muito do consultório. E a gente fez um consultório bacana, um prédio comercial top nos Jardins. E foi quando ela disse, Adriano, eu não tenho condições de dar seguimento nos dois. Eu não trabalhava ainda com ela. E eu disse, não, o que você decidiu eu apoio. E a gente apoiou e começamos a tocar uma sociedade, depois ela foi para a Uni. E hoje tá aí, né? A Uni tá daquele jeito, de vento e popa, voando, né? E ela tá aí, montou o podcast também, eu apoio, porque assim, eu acho que o casal é isso, né? É apoiar um outro, é um ser o pilar do outro. Senão não rende. Um tá sempre alinhado, como vocês dois estão alinhados nas empresas de vocês. Uhum. Aqui também a gente sempre tá buscando. Então a gente também nunca tem aquele não, né? É se reinventando, né? Cada Da dia hora. não tem jeito, tem que... É o equilíbrio. Falar em equilíbrio, vocês têm perfis diferentes, é notório isso. Já teve alguma decisão que vocês precisaram tomar juntos e que vocês divergiam muito de opinião? Exemplo, você queria uma coisa, ela queria outra e vocês demoraram para decidir por conta disso? Eu acho que tudo. Eu ia falar a mesma coisa, quase tudo. Não lembro de uma coisa que eu falo e ela... Sim, mas tem uma... Tipo, mas como é isso? Me explique. E eu também, quando ela vem com o negócio... Sim, Suzy, calma aí, calma. É porque ela vem calma. já... Ela vem com um trator. Ela vem, olha, é X, é tanto, é isso aqui pra amanhã. Misericórdia. Agora eu vou pra onde? Vou me esconder. Calma, deixa eu respirar. É assim, lá em casa é assim. Calma, eu vou respirar. Eu vou ali no... Freio, né, Se eu tiver em casa, peraí que eu vou ali na cozinha tomar uma água. Peraí, volto já. Me explique de novo aí. Porque ela é tão acelerada que ela fala tudo em pouco tempo. Calma, aí eu tenho que respirar. Pronto, me explique de novo uma coisa cada vez aí pra eu entender, senão... Então, a gente, no nosso caso, é assim, não tem uma coisa que eu falo, ela diz, isso aí é certeza. Isso aí vai dar certo. Ou então, ela fala, não, eu sempre sou cauteloso, sempre. É o meu perfil, é ser cauteloso. É uma decisão que é minha para eu, entre pensar e botar em prática, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir a fundo no negócio. Eu não boto uma coisa que eu não sei, né, muito. Então, se eu souber metade, eu não boto. Não vai. Aí ele me fala, aí eu, pronto, então vou botar logo agora, amanhã. Calma. Suzy, Mas você já se eu teve, falar- Suzy, assim, a gente tá falando da divergência, mas algum momento que você fez, não, vou falar com o Deone, porque eu preciso ter certeza. Sempre eu Consulta ele, né? consulto, Eu sou acelerada, quero pra ontem, mas sempre eu consulto. Eu nunca faço sem É falar. engraçado, porque entender o comportamento do outro, entender essa isso, questão, aí entender- se complementa, né? Não é só o trabalho, é a convivência, é tudo, vai ser um complemento. se eu tô com uma ideia, tipo, eu não consigo guardar, eu tenho que falar pra ela porque ela tem outra visão. É outra pessoa Exato. com outra visão, ela vai vir com outra ideia, né? Que vai complementar, vai até incrementar, vai melhorar a ideia que eu tava tendo. Ou então ela vai dar a opinião, vai dizer, rapaz, eu acho que isso não vai dar certo. Nunca acontece, né? Mas pode ser que aconteça. Mas na maioria das vezes eu exponho minha ideia para trazer alguma coisa e ela melhorar. Complementar. É um complemento, Perfeito. é isso. Bacana. Quer falar alguma coisa? Não, vai aí, já falei muito. E isso a gente só começou a fazer, a se alinhar quando entendemos as diferenças. Enquanto não entender as diferenças, não vai. Vai Não. brigar, bater cabeça. Enquanto a gente não decidir, não definiu, olha, eu sou assim, você é assim, então nós vamos juntar. Enquanto a gente não botou isso na cabeça de cada um, antes era muito difícil. Eu falava alguma coisa, já era atrito. Ela falava alguma coisa, já era atrito, porque não tinha um diálogo assim, né, saudável, assim, que você esperava, sem confusão. Sempre tinha confusão. E é interessante, porque meu trabalho hoje é justamente isso, né? Trabalhar perfil comportamental. Quando eu trago esses treinamentos para dentro da empresa, é muito notório como melhora a convivência, as relações, porque muita gente leva as coisas para o lado pessoal Uhum. e não é comportamento. Comportamento. É como você fez, meu perfil é cauteloso, não tem como você mudar isso Não nele. tem.
o que você vai fazer é adaptar e pegar e extrair o que ele tem de melhor. Poxa, Deone é bom em ser cauteloso, então eu vou pegar e ele ser meu conselheiro sempre, porque eu não tenho essa cautela. Isso. Eu sou pra frente. Então, Isso, quando a pessoa consegue entender isso e usar isso a favor em vez de brigar, aí o casal só e cresce. isso é da pessoa, a pessoa tem que entender. Eu tenho que entender o meu perfil, né? Aí eu quero ser mais acelerado, não tem como, Tem. não é meu. Não tem como, eu não entendo, não tem como. Como é que ela vai ser mais calma? E aí tem que... Tem lógica. E aí Um tem que... remedinho. Eu Toma tenho de que... casa. Dá duas gotas, de manhã, três gotinhas. O Rivotril. Eu só sei. Eu digo que quando a gente entende de perfil, a gente vai fazer o quê? A gente vai potencializar aquilo que a gente tem de bom e vai adaptar o perfil que precisa. Porque em alguns momentos, exemplo, você, a empresa é comercial, é venda, ela tem ela no comercial. Mas em alguns momentos você vai ter que trabalhar isso também. Não necessariamente vai para o comercial, Uhum. mas você vai ter que Tem ir que entender. trabalhando, entendendo e potencializando um pouco disso também. Então, quando a gente potencializa o que a gente tem de bom e melhora aquilo que a gente sabe que precisa melhorar, aí as coisas vão encaixando de uma melhor Isso. forma. E aí é entender realmente, porque se você ficar o tempo inteiro se esforçando para ser diferente do que você é, você vai ter um desgaste emocional muito Pois é. grande e não vai ter resultado. Não tem resultado. Não vai sair o resultado, exatamente. E aí você faz exatamente isso. Ó, eu tô aqui, tô aqui. vou construir. Eu é A casa pronta você vende. E pronto, é o que vocês fazem. Porque você tem a visão da construção e ela já tem a visão da casa pronta. E aí vocês começaram a unir isso da melhor forma possível, por isso que é notório o crescimento de vocês. Ah, demorou. Mas quando começaram a entender realmente isso, aí agora ninguém segura mais. É. Tanto que vocês mesmos falaram que estão vivendo o melhor momento do casal e da empresa, né? Bacana. Carinha, a gente somos novos, mas, né? Com a gente Tanta já experiência. tantas experiências, né? Teve restaurante, a gente já vendeu várias coisas. Saíram cedo de casa, então, da casa dos pais, né? Saiu muito A gente cedo. saiu com 18 anos, né? Saiu mais 18 cedo. anos. Pra viver numa capital que só veio nós dois pra cá. Sem apoio nenhum, né? Sem apoio nenhum, não tinha ninguém aqui. E, tipo, a gente... Perrengue sempre tem, né? Imagina a gente Até com... hoje, a gente não tem Imagina a gente família. com duas Então, filhas, Sim. uma atrás da outra, que a gente decidiu E ter. vai ver o menino aí, né? Não vai vir mais, não. A gente teve... uma tem 3, a outra 2. Aí, imagina o quanto de dificuldade não é criar 2 crianças. Uma já é difícil, imagine 2 e sendo próxima. Imagine, a gente sem rede de apoio aqui. Então essas dificuldades acho que vai calejando mais, vai deixando a gente mais maduro. É a maturidade Vai que criando mais a experiência. maternidade e a paternidade traz também fortalece mais o casal. Eu acho também. Fortalece demais. E até na empresa também, a gente já tem um olhar, uma visão diferente, né? Que a gente tem, eu acho que é uma motivação diferente. Porque uma coisa é você, né, como indivíduo querer crescer, outra coisa é para a família, para os filhos, isso traz uma motivação diferente. Que faz, né? É possível. É tudo. Vou fazer isso, vou crescer pros filhos. Aí foi muito interessante esse bate-papo. Eu acho que trouxe realmente uma realidade de quem é empreendedor, né, que tenha toda a dificuldade, e empreender em casal, porque muita gente olha, eu digo, a parte bonita já está nas redes sociais, vamos trazer para cá realmente o perrengue, e saber que entendendo melhor um do outro, dá certo, né? Eu queria que vocês deixassem agora um último conselho, para quem está ali empreendendo, né, vocês têm a raiz empreendedora, e quem empreende em casal e está sentindo essa dificuldade que vocês já passaram, mas que, como a Suzy falou, desistir não é uma opção. E eu quero que vocês tragam esse conselho. Ó, vá mais a fundo, entendam melhor. Mas, Deone, você saiu de Ribeirão com Balsa, né? Isso. Né? E vai ao ar, né? E é interessante isso, que quantas pessoas lá no interior que vocês moram, né? Tem esse medo que vocês tiveram, Sim. mas não tem a coragem que vocês tiveram. Então é interessante você deixar essa mensagem, porque as pessoas precisam escutar de vocês. Vocês saíram novos, porém com bastante coragem e determinação e o foco que vocês queriam. Então, a questão de empreender em casal é sempre lembrar, sejam sócios, mas não esqueçam que vocês são um casal. Porque a partir do momento que você esquece do casal e vira sócio, acaba tendo um desgaste. Então, quem aí está empreendendo em casal,
lembrem-se sempre, todos os dias, todas as noites, no café da manhã, no deitar, né? Que vocês são sócios no local de trabalho, mas em casa e na vida, lembrar que vocês são parceiros de vida. Nunca deixar que o empreendedorismo apague a relação do casal. Perfeito. Muita gente esquece. Eu acho Esquece, importante muita também gente que esquece. muito casamento precisa de ajuda. Precisa de alguém que entenda o que cada um tá. Camila. Exatamente o que eu ia falar. Camila faz um trabalho importante, porque pega as dificuldades de cada um e diz: olha, você é um perfil, você é outro perfil, vocês não podem viver em competição, então você Vamos tem que ficar alinhar. desse lado e você tem que ficar desse lado. Se vocês quiserem fazer tudo a mesma coisa, não vai dar certo. Se alinhar dá certo. Eu faço muita devolutiva em casal, justamente por isso, porque acho que entender, primeiro o casal se entender, sabe? Porque às vezes, hoje vocês têm já essa noção, né? Tem uma amiga aqui que fala muito de perfil, então já estão aí mesmo que entendendo o que é perfil, e eu acho que isso ajudou muito também a vocês. Sim. Mas tem muita gente que nem se conhece. Primeiro, Muita que é a gente primeira que não se parte, conhece. né? Primeiro você se conhecer, como se eu nem me conheço, como é que eu vou conhecer meu parceiro, entender o que é que ele gosta e o que é que eu gosto. Então, eu acho que você se conhecer, falar para a pessoa o que você gosta, porque às vezes a pessoa não expressa, não fala e briga, achando que o outro tem que adivinhar o que é que ela tá com raiva, o que é que ela não gosta. Sim. Então, é você se entender, se conhecer e expressar. Eu E a- gosto disso, eu não gosto E daquilo. o falar, né? O falar. Fale, E a não deixe... a gente já teve nessa situação de achar que a gente se conhece. Mas precisa de alguma situação ou de alguém que dê um empurrãozinho. Ou então uma situação que a gente. Opa, peraí. Isso tá errado. Tá errado, não tá andando. Vamos tentar melhorar isso aí. A gente se entender e conversa. A gente conversa muito de madrugada. Aí nas conversas que a gente Vai consegue, entendendo. consegue entender. Porque às vezes uma- acontece muito em casal Fez um de um truque. querer se anular pra viver a vida do outro. Sim. Aí é isso que começa, chega um momento que cansa. Porque Cansa. ninguém vai querer deixar de ser quem é e fazer o que gosta só pra viver a vida do outro, Sim. né? O que o outro gosta, o outro vai fazer. Ah, eu gosto de praia, aí o outro gosta de piscina, aí não. Então vou só pra praia pra agradar ele, aí no momento que Esquece você você. quer, esquece de você, Então- esquece de fazer o que gosta. Então, se você gosta de praia, ela não gosta, você não vai. não deixar ela não concordar com o motivo, o gosto dela, né? Tem É. que sempre Tem que complementar. alinhar. Tem que combinar. Tem que ter um Combinar, não, agora vamos alinhamento. pra praia, na É. próxima vamos pra piscina. É, Exatamente. e tudo que é combinado fica no final dá Né? certo. Ficar todo mundo Tá leve. satisfeito. Fica leve. Eu quero agradecer a vocês a presença. Foi um bate-papo maravilhoso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, para falar com o público? Ou já querem? Rapaz. Ai, tá vendo Vamos- que ele Ele Pode- tem. Pode vender o peixe, né? pode, com Pode. certeza. A hora É é a agora. oportunidade agora, né? A gente tem a empresa de construção, que a gente tá com a casa à venda nesse momento. Terminamos essa semana. Fica lá na Barra dos Coqueiros, num condomínio fechado, que tem, acho que já falei tudo, né? Tem piscina, área gourmet. E aí, quem tiver interesse, entra lá no Instagram, Energia Construtora, ela já tá divulgando lá as imagens. Dias. Então, pessoal, E quem aí? quiser comprar uma casa top no condomínio Pé na Areia, pode procurar a Energia Construtora. Rapaz, que casa. E E quem é- quiser, através do consórcio também vende, viu? Eu ia falar. Pode vir, mas pode procurar, entra no Instagram da Energia Construtora. Eu acho que é interessante ver o trabalho que eles fazem, o acabamento de primeira mesmo. Eu já visitei uma das casas, né? Ele deve ter várias casas lá. Temos Mas- na planta também. Na planta também é bom. Às vezes a pessoa vê a casa tá excelente, mas ela quer mudar alguma coisa na Já planta. consegue. consegue. Para deixar na identidade dela, né? E Massa. nos suplementos da Energy Gold, aquele pessoal que tá precisando. Quem quer emagrecer, Perder peso. o cabelo tá fraco, a unha, lá tem pra tudo. Alta performance, academia,
proteína, creatina, pré-treino, aqui tudo. Eu só não posso falar de um gel que ela vende lá, mas não pode não. Não, Censurado. é censurado. Mas pode entrar lá no Instagram Eu sou também. consumidora. É, Gosto muito do colágeno. Colágeno. Para mim é o preferido. Assim, eu já consumi vários colágenos, mas só o de lá realmente é gostoso e vale a pena. E tem um sabor novo, viu? Luca tá usando o whey, né? O whey, Morango. morango. Eu, na verdade, Colágeno. sou consumidor. Que ela gostou de morango e agora tá com sabor novo de laranja. Ah, vou experimentar. Também. O diferencial do nosso atendimento na Energy Gold a gente tem 10 anos. A gente já viu várias empresas abrindo e fechando, ficando para trás. Porque a gente está se reinventando sempre, né? O forte, além dos produtos de qualidade da gente, a gente tem um pós-venda excelente. Nossa. O pós-venda da gente, o cliente compra o nosso produto com 3 dias 3 que já tá dias, entrando em contato. a gente Saber tem como equipe usar, se, preparada para isso. como Nossa. está sendo o uso. Tal. Inclusive, é até bom você tocar no assunto, nós, dia 17 agora de julho, vai estar aqui no evento, em Aracaju, ganhando o troféu, né? Do melhor empresa de emagrecimento de Sergipe. Nossa. Dia Boa, 17. parabéns. E dia 24, estamos em Salvador, recebendo também a premiação de melhor empresa voltada para o emagrecimento do Nordeste. Que bacana. Ei, parabéns. Primeira mão, viu? Primeira mão, ninguém sabia. Massa. Esse pós-venda que a gente faz alavancou muito nossas vendas, Isso porque mostra o comprometimento da empresa. E nas entrevistas, o pessoal, né, das empresas que fazem as entrevistas falaram que foi o que mais os clientes falaram, que era sobre Atenção. o pós-venda. É. Eles dão atenção, não é só vender e deixar lá. Eles vendem, eles acompanham Até o semanalmente até o término do produto. Massa, Suzy e Deane, porque assim, tudo que vocês fazem, né, eu creio que é bem alinhados, né, existe processo, o casal montou, vocês dois montaram como empresa, né, Sim. então isso mostra o porquê vocês estão recebendo essa premiação, essa certificação lá, né, e mais uma vez parabéns, tanto pela Energy Suplemento, quanto a Energy Construtora, porque assim, alavancar em um cenário como a gente sabe que o Brasil é muito desafiador, né, mas buscando uma Aprender. história, né, da Energia Suplemento de 10 anos, né, 10, 11 anos, mais ou menos isso, e é interessante demais. Continue mesmo nesse alimento, vocês dois. Obrigado. Quero entregar uma lembrancinha para o casal. Obrigado. Para vocês aproveitarem aí É para aproveitar as férias. as férias, abrir um vinhozinho. Abram aí, E abram o bom aí. que as meninas estão na casa de da vovó, férias de ainda. férias. Férias, aí vamos buscar essa semana. Por isso que a Adriana tá aí falando que é pra fazer um menino. Se esse menino não vier nessas Não vem, férias, Não tem como. Não tem. Olha, eu vou abrir um vinho. vinhozinho, viu? Obrigada. Bacana. E para Obrigado finalizar nosso bate-papo, eu gosto de falar que relacionamento ele é para construir, a empresa é crescimento e quando nos dois é um caminho só, né? Então é maravilhoso perceber como vale a pena estar nessa construção, né? Eu ouvi outros casais que trazem os perrengues, mas que vale realmente a pena construir tudo junto. Obrigado pelo Obrigada. convite. Tchau, gente.